Não? Tá, eu vou definir. Irmãos, é uma mudança de mentalidade. Por exemplo, quantos de vocês aqui não nasceram na igreja? No dia que você se converteu, você passou a enxergar aquilo que você não enxergava como pecado. Não é verdade? Ah, então quer dizer que isso aqui é um pecado. Então isso aqui é uma mudança de quê? De mentalidade. Então a conversão é uma mudança de mentalidade. Agora, quando ele fala assim, ó, ele, o Senhor, converterá. Eu também entendo que é o que a irmã falou ali, mas eu defino dessa forma: é um encontro com Deus. É um encontro com Deus. Agora vamos abrir aqui o negócio. Você tem noção do que significa um encontro com Deus? Porque assim, ó, a gente tem uma ideia de um Deus longe. E aí, Tiago, você serve a Deus? Eu sirvo a Deus, longe. Mas essa manhã, nós vamos trazer Ele para perto. E sabe o que eu desejo, irmãos? Eu desejo que você saia daqui tão constrangido que você não consiga almoçar. Então, é um encontro com Deus. E quem é esse Deus? Vamos lá? Ele é o Rei da Glória. Você quer ver quem é o Deus que a gente está dizendo sobre o encontro com Ele? A Bíblia fala que Ele tem o universo aonde? Aonde? Na palma da sua mão. Ok? Vamos lá, me acompanha. A Bíblia fala que Ele tem o universo na palma da sua mão. Universo, Deus, palma da mão. É assim, é isso que eu quero dizer. Muito bem. Quem já olhou para o céu à noite? Vamos lá, né? Olha para o céu à noite, você vai ver muita coisa boa. Tem o que lá? Estrelas. Irmãos, existe uma estrela no céu que a luz dela está chegando hoje, 2004, na Terra. Mas sabe em que ano ela explodiu? Cientistas calculam mais ou menos, tá? É só uma referência. Ela explodiu mais ou menos quando Abraão conheceu Sara. Hoje, 2024, a luz dela está chegando na Terra. Agora volta, e a Bíblia fala assim, ó: Deus tem o universo na palma da sua mão. Então quem é maior? Vamos lá. Então, é com esse Deus que a gente vai se encontrar. É com essa grandeza que a gente vai se encontrar. E é com esse Deus que nós vamos nos relacionar. E é esse Deus que está falando: eu vou converter o coração dos pais aos filhos. E converter é uma mudança de mentalidade. Mas mais que isso, para que você reconheça que o que você fazia antes era pecado, não é só uma mentalidade que precisa mudar, é a sua natureza. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela é o quê? Ela é o quê, irmãos? Caída. Somente o Espírito Santo pode. Por isso que ele vem habitar onde? Sobre
Não, sobre não. Dentro. O Espírito Santo, ele não vem habitar sobre nós, ele vem habitar dentro. O nosso coração é o trono de Deus, é o altar de Deus. Então, a nossa natureza é caída. Então, somente uma nova natureza para se relacionar com Deus. Isso é se converter. E aí você começa a fazer uma análise. Cara, se isso é... Pode falar cara aqui, pode? É pecado, é? Ah, tá. Sei que fosse pecado. Eu já tinha cometido vários pecados desde ontem à noite. Irmão, sempre foi o desejo de Deus se relacionar com o homem. Você entende isso que eu estou falando? Deus tem um desejo. Vamos lá, só para a gente entender um negócio aqui. Como é que é o seu nome? Elisete. Elisete, me fala um desejo que você tem na sua vida. Ir para o céu. Pronto, é um desejo da Elisete. Deus também tem um desejo. Consegue imaginar que Ele está perto? Quando a Bíblia fala assim, ó, Ele passou pelas mesmas coisas que quem? Que a gente. Ele sentiu as nossas dores, Ele sentiu as nossas alegrias, Ele sentiu as nossas frustrações, Ele sentiu o que a gente sente. Por isso a Bíblia vai falar que Ele não é indiferente, Ele não é um sacerdote indiferente. Não, Ele sabe. Ele não é intermediador que não sente o que a gente sente. Não, Ele sentiu o que a gente sente. Por isso eu estou falando, esse Deus, Ele não está longe. O desejo dEle é ficar perto. Por exemplo, o Éden. Percebe que é claro, a Bíblia dizia assim, todos os dias Adão vinha se encontrar com Deus. Amém? Não, irmão, misericórdia. Adão não vinha. Quem vinha era quem? Deus. Vamos lá. Criador do universo. Batendo ponto. Deus está batendo ponto. Rapaziada, 6 horas. Preciso ir me encontrar com quem? Isso não mexe com você? Isso não pega você por dentro? Sabe, vamos aqui na criação. Primeiro dia, disse Deus, haja luz. Segundo dia, haja terceiro dia, haja não sei o que. Quarto dia, haja o sol. Irmão, sabe o que eu fico pensando? Vamos lá, eu vou dar essa crise para você também, eu não vou ficar com ela só não. No primeiro dia haja o que? Luz. Mas só no quarto ele fez o sol. O que é que brilhava? O que é que clareava? O primeiro dia ele disse, haja luz. Mas só no quarto ele fez o sol. E aí, deu tela azul aí? Eu também. Mas quando Deus criou o homem, não foi haja o homem, foi façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Deus assim, ó. Ou no homem. Deus formou o homem do pó. Isso não diz nada para você? Para mim diz. Isso diz que Ele comigo
não é sobre ordem. Comigo é sobre intimidade. Comigo não é sobre faça ou não faça. Comigo é, eu desejo que você queira me amar. Qual é o primeiro mandamento? Vamos lá, irmão, acorda. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Deus precisa que você ame Ele acima de todas as coisas? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Deus não tem falta de nada. Ele não precisa. Estou me sentindo mais Deus hoje. A minha filha me amou acima de todas as coisas. Estou me sentindo menos Deus hoje, porque o Tiago não me amou acima de todas as coisas. Você consegue imaginar Deus tendo essa crise existencial? Não tem. Ele não tem falta de nada. Ele não tem carência. Ele não tem, irmãos. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, Ele é Deus. Se você não amar, Ele continua sendo, Ele é pleno. Então, se Deus não precisa que eu ame Ele acima de todas as coisas, esse versículo não é sobre Deus. Esse versículo é sobre o nosso amor por Ele. Você tem que querer amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe quando a gente fala assim, cara, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas? Isso é lindo, ok. Mas o que passa no coração dele é, eu não quero que você precise, eu quero que você queira me amar acima de todas as coisas. Deus não tem filhos prediletos, ok? Deus não tem filhos prediletos. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem filho que prefere mais eles do que outros. A minha pergunta é, você quer mais Deus? Você deseja mais Deus? Você é o filho que deseja estar mais tempo com o Pai? Então isso é se converter. Agora, como Deus quer converter o coração dos pais aos filhos? A coisa mais difícil que nós estamos enfrentando na nossa geração hoje: relacionamento. Por quê? Porque os relacionamentos hoje, eles, para eu me relacionar, criar vínculos com pessoas, eu preciso ganhar alguma coisa em troca, porque eu não vou só ser amigo dessa pessoa, não, eu tenho que me fazer bem. Você quer ver uma coisa também que me deixa em crise aqui, o negócio? Você já parou para pensar que Jesus sabia que Judas ia trair ele? Vamos aqui, ó, vamos viajar comigo aqui. Jesus chegando lá em casa de Judas e falando, ó, vem me segue. Você já parou para pensar que nesse dia Jesus já sabia? Agora vamos lá. Esse Judas, ele estava lá na primeira comissão dos 70. E a Bíblia fala que todos os discípulos voltaram contando os milagres, os sinais. Então provavelmente Judas expulsou demônios, Judas curou, provavelmente. Estou pensando num contexto. Depois na segunda comissão dos 12 é a mesma coisa. Mas no final das contas, quem traiu Jesus? Judas. Mas Jesus se relacionou com ele. Alguns teólogos vão dizer que Judas traiu Jesus porque a expectativa dele era que Jesus, o rei prometido, tomasse o trono que era de Roma. E aí, por Jesus não ter
tomado o trono de Roma, ele cai numa frustração e entrega Jesus. E depois ele percebe o que fez e ele não se arrepende, ele sente remorso, então ele se mata. É uma linha teológica, não sei se é verdade, mas faz muito sentido para mim. Mas mesmo assim Jesus se relacionou de perto com Judas. Sabe o que ele fala sobre relacionamento? Irmãos, eu não sei você, eu não sei se isso pega você, mas sabe quando você era criança, que você desobedecia, que o teu pai dava uma ordem para você, e você sentiu o peso daquela palavra, assim, rapaz, eu não posso desobedecer isso aqui, não vá para a rua, rapaz, aí você, cara, não posso ir, não tinha um portão trancado, não tinha uma jaula, tinha só o quê? Uma palavra. Quando eu leio a Bíblia, principalmente esse versículo que eu vou ler agora, eu olho dessa forma, cara, é a palavra do meu pai, ele está dizendo isso aqui, ó, vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo coração. Quantas vezes nós temos um relacionamento com o nosso pai e o nosso coração é dividido, nós não somos completos nesse relacionamento. E ele ainda fala mais, irmãos, tem 2 desejos de Deus claro na Bíblia, 2 desejos claro de Deus na Bíblia. Um desses desejos, ele está escrito na Bíblia 23 vezes. Então Deus enfatizou muito isso, né? 23 vezes na Bíblia esse desejo de Deus está escrito. Sabe qual é? Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. 23 vezes na Bíblia. O outro desejo de Deus é: eu serei achado de vós, se vocês me procurarem com todo o coração de vocês, vocês me acharão. A minha pergunta é: a sua vida íntima com o seu pai, você tem encontrado ele? Não, Marcos, eu não tenho. A resposta, irmãos, não tem muita firula, não tem muito rodeio. A Bíblia, o nosso Pai disse: se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão o quê? Me achar. Eu vou deixar vocês me acharem. Ah, mas por que eu não estou achando esse Deus que esse cara está falando? Porque provavelmente você não está buscando de todo o coração. Provavelmente você entregou muitas coisas para Deus, menos o seu coração. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quando você conheceu a sua esposa, começou a namorar, todo apaixonado, todo faceiro, né? Você entregou o que para ele, para ela? Então ele tinha tudo. Então ela tinha o quê? Tudo. Você já parou para pensar nisso que eu vou falar? O nosso Pai não quer muito da gente. O nosso Pai quer tudo. Por que Deus quer tudo? Porque Deus é egoísta? Não, porque eu quero que você saiba, Deus criou você para Ele. Você tem um dono, você tem alguém que ferozmente veio à terra e abriu o caminho de volta para mim e para você, o nosso Deus, o nosso Pai, ferozmente. Agora, por que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos? Porque Ele nos criou para Ele mesmo.
Mas o pecado colocou um abismo entre nós e o nosso Pai. E olha aqui, ó, quanto mais tempo a gente passa distante desse relacionamento íntimo com Deus, mais a gente perde o senso de filiação. Escuta aqui, ó. Eu estou falando há 2 dias, ontem e hoje, sobre um relacionamento puro, íntimo e sadio com o nosso Pai. Por que eu estou falando dessa forma? Porque não tem como estabelecer o que é identidade sem saber quem nós somos e saber quem Deus é. Não tem que tipo de influenciadores nós seremos se nós não sabemos quem nós somos e muito menos quem Deus é. Vamos lá. Quem nós estamos divulgando? Irmãos, a cidade de Rondon está conhecendo o Deus, não que vocês estão pregando, mas eles estão conhecendo o Deus que vocês estão revelando. Vamos lá. Aqui está um problema. Qual? Nós estamos revelando um Pai verdadeiro, presente, amoroso, ou nós estamos revelando um Pai ausente, grosseiro e distante? Por quê? Vamos ver aqui um negócio. Vê se você concorda comigo aqui, ó. A igreja talvez não entenda isso, mas quem governa uma nação é uma igreja que ora. Então, a gente vai para as campanhas eleitorais e fala assim: vamos, esse cara aqui, essa mulher aqui, ela vai resolver o nosso problema aqui na nossa cidade. Mas quem governa uma nação, quem governa uma cidade, é uma igreja que ora, principalmente uma igreja que sabe que Deus é Pai. O versículo que eu li, ele termina assim, ó: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, vamos pensar em alguns contextos aqui. Deus está falando isso para quem? Deus está falando isso para o mundo? Deus está falando para o povo dele, ok? Deus está falando para a nação de Israel isso. Deus está falando isso para a igreja dele. Então, igreja, vamos pensar no contexto lógico da coisa agora. Igreja, se vocês não resolverem, se vocês não permitirem que eu cure a orfandade de vocês, exponha a ferida que vocês carregam, as mazelas que vocês carregam, se vocês não permitirem isso, eu virei sobre a terra e eu vou amaldiçoar a terra por conta disso. É isso que o versículo está falando. Vou ler de novo. Ai, Marcos, eu não concordo muito não. Cara, é só ler o versículo está aqui, ó: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos ao pai, para que não venha a conclusão do negócio, ó. Tipo assim, ó, eu vou fazer isso, porque se eu não fizer isso, é isso que ele está falando. Eu vou fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu vou trazer maldição sobre a terra. Agora, o sistema mundial, ele tem atacado o quê? A família, não é verdade? Sim ou não? Vocês concordam com isso ou não? Ok. Quem especificamente, que figura especificamente esse sistema está atacando? A paternidade.
E começa em coisas simples. Aquele pai que saiu de casa um dia falando que ia comprar um cigarro e nunca mais voltou. O pai que saiu de casa falando assim: meu filho, eu vou comprar uma bicicleta para você ali na loja, e nunca mais voltou. Estava conversando com o Tiago ontem, ele estava falando para mim assim, ó, acho que foi um pastor, não sei, ele levou o filho dele num presídio, no Dia das Mães, e a frente do presídio estava lotada de mães. Passou-se um tempo, ele levou o filho de novo no Dia dos Pais, não tinha pai na frente do presídio. Por quê? Porque é justamente essa a nossa realidade. A figura paterna, ela foi manchada. Ah, mas é só para destruir a família, como a gente está imaginando? Não, irmãos, isso é um ataque direto à paternidade de Deus. Porque, a gente pode passar anos e anos nessa igreja, congregando, fazendo culto, fazendo tudo, e nunca enxergar Deus como Pai. Nunca ver Deus como Pai. Para o diabo isso está bom demais. Quando um pai abandona, negligencia, se ausenta de alguma forma, a terra é amaldiçoada. Por quê? É responsabilidade do pai revelar aos seus filhos quem Deus é. Quando não reproduzimos isso aqui na terra, estamos contribuindo para que a terra sofra maldições. Então, entende-se que sobre a terra, que o que vem sobre a terra não é simplesmente o pecado do mundo, é o pecado da igreja. Sabe, a gente usa esse versículo, talvez vocês usam aqui na ceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Mas você já viu que usa esse versículo também para evangelizar? Eu já vi várias vezes. Mas é interessante, Deus não está falando isso para o mundo, irmãos. Deus está falando isso para a igreja. Um paralelo interessante. Quantos conhecem a história de Salomão e Sulamita? Salomão e Sulamita, quem conhece? Levanta a mão. O rei Salomão. Todos os anos era costume dos reis sair para caçar. Todos os anos. Tinha um período no ano que era costume dos reis sair para caçar. E Salomão saiu para caçar. E passou o período com outros reis, voltou. E quando ele volta, ele não volta para a casa dele. Ele vai procurar por Sulamita, a sua mulher amada. E a história vai contar que Salomão bate na porta. E quando ele bate a porta a primeira vez, Sulamita, a Bíblia vai relatar a conversa que ela tem com ela mesma. A Bíblia vai falar assim: será o meu amado que está batendo na porta? Meu coração estremeceu todo quando eu ouvi ele bater a porta. Aí ela falando: mas eu já me arrumei para dormir. Eu já estou pronto, eu já lavei os meus pés, eu já coloquei óleo nas minhas mãos, eu já estou pronto para dormir. Se eu levantar de novo, eu vou sujar os meus pés, e eu vou ter que fazer tudo de novo. E ela ficou nesse questionamento. Quando ela decidiu se levantar e ir à porta, ela tocou na porta e abriu a porta, a mão dela estava com óleo, ela abriu a porta, Salomão já não estava mais lá, ele tinha ido embora. Irmãos, isso aqui é um paralelo com Jesus e a sua noiva. Quantos cultos nós já fizemos aonde a presença do nosso Pai não estava? E ele até bateu na porta, mas nós falamos: não, peraí, a conferência já está toda arrumada, o som já está no jeito aqui, não dá tempo de abrir a porta para que Deus entre.
nós já temos a nossa unção aqui nas mãos, agora é só a gente fazer que vai dar certo. Sabe outro paralelo? Rei Saul. Todo mundo conhece o rei Saul aqui, né? Quantos anos o rei Saul governou a nação de Israel? Quantos anos? 40 anos. Quem tem 40 anos aqui? Não quer levantar a mão, não. Tem 40 anos? Ok, então, uma pessoa que nasceu, viveu até os 40 anos e morreu. Foi o período que o rei Salomão governou Israel. Saul governou Israel. Foi o período que Saul... 38 anos. Saul governou Israel sem a presença de Deus. Você tem noção que foram 38 anos acontecendo todos os rituais, todos os cultos, todos os sacrifícios, tudo, sem a presença do Pai. Porque no segundo ano do seu mandato, ele peca contra o Senhor, e o Senhor se aparta de Saul. Então Saul governou 38 anos sem a presença. E para ele, tanto fez. Mas irmãos, é como eu falei, Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filho que prefere a sua presença. E chega um menino chamado Davi, e a primeira coisa que esse menino fala assim: eu não posso governar essa nação sem a principal presença. Qual? Deus. Eu vou buscar a presença de Deus de volta para casa. Irmãos, você tem noção do que isso significa? O Davi está falando: eu vou trazer o pai de volta para casa, porque nós abandonamos o nosso pai. Do mesmo jeito que existem pais que abandonam os filhos, existem filhos que abandonam o pai. Isso ainda assim é espírito de orfandade. Agora, qual é o impacto da ausência de um pai na vida de um filho? Qual é o impacto? Essa semana a gente estava numa célula, e um casal, conversando com a gente, falou um pouco dos dias em que eles estão vivendo, da situação que eles estão vivendo. E esse casal, a esposa, começou a relatar algumas situações que a filha está vivendo. Por exemplo, a filha cortou os pulsos. A menina só anda de preto, que não seja um problema, mas dentro do contexto que ela está vivendo é estranho. Situações em que ela deve ter 14 anos, acho que nem isso, né? Deve ter 14 anos, aonde ela chegou para a mãe dela e falou assim: como que eu posso confiar na Bíblia? Presta atenção, irmãos, na afirmação dessa menina. Quantos anos você tem? 15? Pois é, mais ou menos a tua idade. Ela falou assim para a mãe dela: como que eu posso confiar na Bíblia? Olha só, se ela foi escrita por homens, talvez a gente pegue isso e vai responder: não, minha filha, mas essa palavra ela foi inspirada por Deus. Irmãos, ela não está atacando a Bíblia, ela está atacando a paternidade de Deus, porque provavelmente essa menina não tem paternidade, e de fato ela não tem. O pai abandonou ela, e não só abandonou, o pai não liga para ela. Então, aqui ela está cortando os pulsos, é uma questão física, mas o emocional dessa criança, desse adolescente já não existe mais, está completamente destruído. Por quê? Porque a falta de paternidade, ela destrói o emocional de uma pessoa. E o diabo sabe que se a gente tiver o nosso emocional, as nossas emoções completamente destruídas, ele sabe que a gente não vai conseguir se relacionar com Deus e enxergar Deus como Pai.
Ele sabe disso. Esse é o problema da orfandade. A falta de paternidade gera orfandade. As inseguranças têm sido resultado da falta de um relacionamento forte. E veja bem, aqui eu não estou colocando como, nossa, que coisa horripilante, não pode acontecer isso, mas não foi o padrão que Deus criou, o que eu vou falar. Mas você já viu uma criança, inclusive tem filme sobre isso, tem um filme que a mãe daquela criança, ela era uma prostituta, e aquela criança cresceu no prostíbulo, e no prostíbulo só tinha o quê? Mulher. Então, aquela criança, ela foi absorvendo os trejeitos femininos. Por quê? Porque a referência que ela tinha era de quê? De mulher. Você consegue compreender que a falta de paternidade, ela destrói uma identidade, e essa destruição é de dentro para fora, e que quando chega fora, não adianta confrontar o que está fora. Não adianta você confrontar o que está fora, sendo que o que está dentro foi destruído. Por quê? Não tem um pai para dizer como deve ser um filho, como deve ser uma filha. Já viu pessoas que não sei se aqui na igreja tem, mas já viu pessoas que não conseguem ser abraçadas? Você já conviveu com alguém que não gosta de abraço? Já viu? Eu já vi. Irmãos, eu vi um caso sério, agudíssimo, mas no mesmo período também eu vi essa pessoa sendo curada. Irmãos, essa pessoa, ela relatando uma vez, a gente conversando, e ela falando, cara, eu fui curado disso, e a gente viu essa pessoa chegar no seminário, e alguém ia abraçar ela, ela não deixava. Tipo assim, já teve discussão calorosa com outras pessoas. Por quê? Porque ela empurrava mesmo, ela não aceitava, e Deus curou ela dentro do seminário, e ela contou o testemunho dela. Qual era o problema que ela tinha em casa? Qual? Paternidade. E ela falava assim, quando alguém vinha me abraçar, eu sentia que era como se fosse espinhos. Meu Deus, é só um abraço. Os psicólogos, eles alegam, a cada 10 pessoas, 7 passam uma vida inteira lutando contra as feridas de uma paternidade ferida. Tem algum psicólogo aqui? Não? De 7 a cada 10 pacientes lutam uma vida inteira por causa de uma paternidade ferida. Agora, vamos aqui, o que é que precisa ser sarado primeiro? A orfandade ou a paternidade ferida? Quem acha que é a orfandade? Quem acha que é a paternidade ferida? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não conhece quem foi a primeira galinha criada, então não dá para saber quem foi. É o mesmo caso. Por quê? Porque aquele filho, um dia ele vai ser pai, mas ele é filho, mas ele vai ser pai. Eu não sei qual é a ordem que a gente precisa fazer. Eu sei que a gente precisa fazer. Eu sei que a gente precisa curar uma paternidade ferida e curar uma orfandade. Mas eu quero começar. Quem é pai aqui? Pai, vamos lá. Vai pegar para você agora, já. Gosta de apanhar? Pastor, o senhor bate muito aqui. Eu vou bater hoje então, porque esse povo aqui vai precisar apanhar um pouquinho. Brincadeira, irmão. Primeira coisa, eu quero que você se concentre bastante. Se você puder anotar aí, anote. Porque nós estamos fazendo uma análise do que nós precisamos fazer para sarar isso.
Primeira coisa, você precisa assumir o problema. Qual o problema? O que você criou. Eu faço uma dinâmica. Todas as vezes que a gente vai em alguma igreja, eu faço essa dinâmica. E eu gosto de observar qual é a reação das pessoas. Eu vou fazer com vocês aqui. Posso fazer? Tem tempo, né? Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Pode olhar, cameraman. Eu quero que você faça 2 elogios para essa pessoa que está do seu lado. Você vai fazer e você vai ouvir. Faça 2 elogios. Pô, ó, a tua barba, top. Entendeu? É isso que eu quero que você faça. Não, você carrega a luz de Deus. Não, irmão, não vem com um negócio assim, místico. Não, a glória de Deus está sobre a sua vida. Não, faça elogio. O seu cabelo é bonito. A sua roupa é da hora. Ó, Deus está falando. Gosta da tua tatuagem. Ó, o Eri tá sozinho ali, gente, ó. Dá um elogio pro Eri ali, ó. Você falou o elogio? Você ouviu o elogio? Você percebe que essa pessoa sorriu? Aí algumas pessoas fazem assim, né? A gente pode tirar várias lições dela. Primeiro, talvez você arrancou um sorriso dela que ela não dava há semanas. Hoje foi o primeiro, talvez. Talvez hoje ela ouviu um motivo para sorrir. Mas percebe como a gente fica constrangido em ouvir alguma coisa boa sobre a gente? Percebe? Como a gente fica assim, acho que não. O que é isso? 2 coisas. Primeiro, espírito de orfandade. Segundo, a gente nunca teve uma palavra de afirmação. Irmãos, eu era criança jogando bola. Eu jogava numa escolinha de futebol. E aí, um dia eu cheguei em casa, meu pai tá lá e fala assim: eu te vi jogando bola hoje. Eita, mas tu joga ruim demais. Agora é engraçado, mas uma criança de 6, 7 anos ouvir do pai que ele é muito ruim, e depois de um contexto de vários anos não ouvir um elogio do pai. E você? Quantas vezes você elogiou e quantas vezes você foi elogiado? Quantas palavras de afirmação você já deu e quantas palavras de afirmação você já recebeu? As feridas na identidade, irmãos, elas podem ser curadas. Amém? Elas podem ser curadas e elas devem ser curadas e elas vão ser curadas. Só que existe, vamos dizer assim, um roteiro. O primeiro que eu falei foi: assuma o problema. E esses tópicos que eu vou dar aqui, vocês vão já ver que em uma palavra que Deus fala sobre Jesus, Ele faz isso tudo. Segundo, reconheça a sua ferida. Reconheça, cara, diga nome, dê nome para elas. Eu sou carente. Eu preciso de palavra de afirmação. Segundo, dê nome para a sua ferida. Terceiro, dê nome para as suas necessidades insatisfeitas. Próximo, encare os fatos sobre o impacto que essa ferida tem causado em você. Irmãos, as feridas elas podem ser curadas. O filho era órfão, que se tornou pai, que gerou um filho órfão, que também se tornou pai, que gerou outro filho órfão, que também gerou. Estamos nós aqui em 2024.
Quando isso vai acabar? Se a gente desejar isso e se expor a tal forma diante de Deus, Ele pode fazer isso hoje. Existe um modelo, eu quero terminar já, porque eu quero gastar mais tempo orando hoje. Quando Deus fala assim, ó: Tu és o meu filho amado, a quem eu amo, e que me dá muita alegria. Mas sabe qual é a palavra que eu gosto de usar? Tu me dá muito prazer. Este é meu filho amado, a quem eu amo, e dele eu me agrado. Ouçam ele. O que Deus está fazendo aqui? Quando Deus fala assim, ó: esse é meu filho a quem eu amo. Essas são umas palavras que transmitem segurança emocional. Nunca se tratou tanto de emoção na nossa geração. Nunca nenhuma geração foi tratada nas emoções como a nossa. Por quê? Pela falta de paternidade. As palavras do pai sobre o filho traz equilíbrio emocional. Uma criança que não consegue, um adolescente, um jovem que não consegue se relacionar de forma equilibrada, é porque provavelmente ele não tem uma palavra de afirmação de seu pai. Aqui, ó, meninas solteiras, se você não tiver uma relação sadia com Deus como pai, o que você ouvir de um rapaz, você vai ter como verdade absoluta sobre você. A Bíblia, hoje à noite eu vou falar: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus tem um pensamento a seu respeito. Deus não criou vocês, meninas, para serem um objeto na mão de um homem. Ele ainda fala assim, ó: esse é meu filho amado em quem e que me dá muito prazer. Isso traz um profundo sentimento de afirmação no coração do filho. Quantas vezes, irmãos, você que é pai, ou você que é filho, né, pode servir para os dois, deixou de trazer afirmações profundas para o coração do seu filho, ou você não tem afirmações profundas no seu coração sobre aquilo que seu pai pensa a seu respeito. Ah, Marcos, mas não dá mais para fazer nada, meu pai infelizmente faleceu. Deixa eu falar uma coisa para você: o seu pai verdadeiro não é o seu pai biológico. O seu pai verdadeiro é o seu pai celestial. E ele fala assim: eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Em seguida ele fala assim, ó: ouçam meu filho. Ele termina falando, o que ele fala assim, ó? O que ele fala? Deus está dando autoridade para Jesus. Quando um pai afirma algo sobre o filho, você é obediente. Além dele estar afirmando isso no coração, além dele estar trazendo equilíbrio para o filho, ele está dando autoridade para o filho nesse quesito. E sabe uma coisa, irmãos? O nosso problema não é o pecado. Aqui, ó, eu quero que você se concentre em mim aqui agora, ó. O nosso problema não é o pecado. O nosso problema é a falta de autoridade. Eu sempre converso com os meninos. Você já parou para pensar que diante de Jesus vai chegar pessoas falando assim, ó: eu expulsei demônios em teu nome, eu curei as pessoas em teu nome. Qual vai ser a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês que praticam a iniquidade. Irmãos, você já viu uma pessoa possessa? Quem já viu? De vez em quando a gente precisa ver. Vai expulsar um demônio de uma pessoa, você com a vida toda quebrada? Vai lá. Mas a Bíblia está falando que essas pessoas, elas vão chegar assim: nós expulsamos demônios em teu nome.
Mas a resposta de Jesus é: vocês praticam a iniquidade. Então o nosso problema não é com o pecado, o nosso problema é com a falta de autoridade. Existem filhos que não têm autoridade. Jesus revela em João 5, 14, 44, com todas essas características da paternidade de Deus, são marcantes nele. O Filho, quando Jesus fala acerca de Deus como seu Pai, percebe-se que ele ama ser um com Deus. Agora, para terminar, o que é uma paternidade de verdade? Eu quero que vocês me ajudem aí. Alguém, abre aí para mim João 5, 17. João 5, 17. Outra pessoa, abre para mim aí João 5, 20. João 5, 20. Alguém abre para mim aí João 5, 27. E alguma pessoa também abre para mim João 5, 31. Quem abriu João 5, 17 aí? Quem abriu? Levanta a mão. Aqui, pode ser aqui na frente, pode ser aqui. Lê para mim até o 47. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estavam dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhe digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, mas a admiração de vocês, eu lhes mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aquele que os ouvirem viverão, pois a mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu o Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhes autoridade para julgar, porque o Filho tem o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram e o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Testemunhos acerca de Jesus. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviarão representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e que irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz.
eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunho que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouvirão a sua voz, nem virão a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês estão além do amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas outro vier em meu próprio nome, vocês aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitem glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus único. Contudo, não pense que eu acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Por isso, porém, vocês creem no que ele escreveu. Como crerão no que eu digo? Amém. João 5:20. Quem? Abriu. Ali. Tem uma ali. Você aí atrás, ó. Amém. Abre João 5:27. Você aí atrás. Isso. Pode ler aqui, irmã. Pode ler. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que estas. 5:27. Aqui, ó. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. João 31. 5:31. Aqui, ó, lê aqui, ó. Se eu dou testemunha a favor de mim mesmo, então eu digo não tem valor. Ok. O que a gente leu aqui no resumo? A gente leu assim, ó, a primeira passagem. Um pai confere a identidade. Esse conferir aqui, ó, o pai dá identidade. Segundo, um pai dá segurança emocional. Foi o que a gente leu em João 5:27. João 5:20. João 5:27. Um pai estabelece maturidade moral. E por último, 5:31. O pai confere potencial. Saber sua identidade, irmãos, não resolve o seu problema. Por quê? Porque você precisa saber também quem você não é. Só resolve o seu problema se você saber quem você é e saber quem você não é. E sabe de uma coisa? Só Deus pode dizer isso para você. Só o seu Pai. Agora, eu quero que você fique de pé. E me entenda uma coisa aqui, ó. O futuro, irmãos, o futuro não é um lugar que nós estamos indo. O futuro é um lugar que nós estamos construindo agora. É agora. É uma construção. E eu não sei o que você fez há 5, 6 anos atrás. Eu sei que você hoje está ouvindo sobre a filiação e a paternidade de Deus.
E o que você vai construir a partir disso vai determinar o seu futuro. Por quê? Por que quando o Tiago falou comigo sobre essa conferência, eu entendi, ele falou o tema, eu entendi, cara, a gente precisa falar sobre quem nós somos e falar quem Deus é. Porque, de novo, irmãos, Deus não está interessado no nosso serviço. Apesar dele querer o nosso serviço, apesar dele gostar do nosso serviço, Deus está interessado no nosso coração. E o nosso coração tem escapado demais da presença de Deus. Tem fugido demais da presença de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que Ele vem para tocar na nossa ferida, para sarar as nossas feridas, nós fechamos nosso coração para Ele. Não, Deus, aqui o Senhor não pode mexer. Seu futuro está sendo determinado hoje, aqui e agora. Muitas coisas que você vai viver, ou muitas coisas que você vai continuar vivendo, está sendo determinado a partir dessa palavra que você está ouvindo. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Vamos tirar um tempo para orar. E essa manhã, enquanto você ora, eu quero começar falando com os pais. Antes de falar com os filhos, eu quero falar com os pais. Uma geração de pai órfão tem gerado filhos órfãos. Isso tem se refletido dentro da igreja, isso tem se refletido na nossa adoração. Deus tem algo muito mais profundo na adoração do que o que a gente já viveu, irmãos. E nesse ambiente de adoração, Ele sara as nossas feridas, Ele cura as nossas dores, nessa atmosfera de adoração. Mas com muito amor, com muita humildade. Eu quero falar uma coisa para você, pai, que está me ouvindo aqui. Os céus muitas vezes estão fechados sobre esse lugar, por causa de um pai que é órfão. E se você, pai, que está me ouvindo aqui, tem reconhecido a minha paternidade, ela não está sadia, ela está doente, ela precisa ser curada. Eu quero pedir duas coisas para você. Uma das duas você pode fazer. Você pode se ajoelhar aí no seu lugar e começar a ter uma conversa séria com Deus. Ou você pode vir aqui na frente para a gente orar com você. Mas desde que você comece a quebrar, a destravar o que está travado aqui dentro. Vocês acreditam em palavra profética?
Vocês acreditam? Enquanto o Tiago estava ministrando louvor ali, eu estava sentado e observando ele. Chega, eu estou estremecido. Em 2 anos, essa igreja, ela vai ser uma referência na adoração aqui dentro. Deus vai sacudir muita coisa ainda. E Deus vai começar a expandir você em outros lugares. Em 2 anos, pastor, muita gente vai vir aqui beber da fonte. Aqui, nesse lugar, ó. Então, quando o Tiago começou a ministrar louvor, eu entendi. Então faz sentido porque que Deus trouxe a gente para falar sobre paternidade. Porque, sabe por que muitas igrejas, Tiago, que eram referência na adoração hoje, elas declinaram? Porque elas não estabeleceram um padrão de paternidade. Isso quem está falando para você é alguém que conhece, vendo. Eu estou vendo isso acontecer. Deus tem algo novo para essa casa. Vocês precisam se desligar da religiosidade. Deus tem algo novo. Esse irmão está dizendo que a gente é religioso. Eu preciso me desligar da religiosidade, irmão. Mas Deus quer fazer algo novo. Sabe? Em 9 meses é o sentimento que eu tenho, né? Então, e eu estou falando publicamente porque essa é a forma correta de profetizar. Não é de falar no ouvido, é publicamente. Em 9 meses eu sinto que algo vai nascer. E em 2 anos ele vai tomar forma e vai se tornar referência. Vai se tornar padrão. E tudo é baseado na adoração. Invistam, igreja, enquanto você ora, invista em adoração. Invista na adoração. Não se trata de músicas. Não é música. É adoração. Deus quer sarar a paternidade. Deus quer sarar a orfandade dessa igreja. Porque Deus tem falado sobre isso. Cara, e é interessantíssimo. Quase todos os lugares que a gente vai, Deus fala algumas coisas específicas para mim. Mas são poucos os lugares que Deus fala assim: aqui é um local, é uma torre de adoração. Uau! E eu sinto isso claro. Aqui é uma torre de adoração. Sabe qual é o nome de vocês? Sabe qual é o nome de vocês? Betel. O que significa? A casa do Pai. Aqui é a casa dele. Vamos lá, irmãos. Deus tem algo mais fundo para fazer, mais profundo para nos levar hoje. Sabe, Tiago, os espectadores, eles vão ser chacoalhados nesse lugar. Os espectadores, eles vão ser chacoalhados. A glória que Deus quer trazer para esse lugar, a glória que Deus quer derramar nesse lugar, não vai permitir ter espectadores nesse lugar. Mas sabe, é preciso rachar aí, ó. Tem algo que precisa ser quebrado no meio. Tem algo que precisa abrir. E eu entendo isso que eu estou falando para você claramente. Deus está chamando para uma paternidade sarada, para uma filiação sarada. Filhos com emoções saradas, tratadas, equilibradas. Irmãos, um filho que não tem uma emoção tratada, equilibrada, quando ele recebe a herança do pai, a primeira coisa que ele faz é perder tudo. Irmãos, isso é comprovado. Quando um filho assume a empresa que o pai passou anos para estabelecer, como ele não entende o coração que o pai teve para cuidar daquela empresa, 90% dos filhos quebram a empresa do pai. Irmãos, isso está acontecendo dentro da igreja. Deus tem visitado lugares e lugares no Brasil.
tocado a igreja, derramado glória na igreja, mas a igreja, os filhos não estão prontos para assumirem, vamos colocar dessa forma, né? A empresa do pai, os negócios do pai, porque são imaturos, são filhos com emocionais quebrados, são filhos com emocionais estáveis, e dentro desse sistema igreja, existem pais também que têm um emocional quebrado, existem mães também que têm um emocional quebrado. E quando Deus derrama a glória, irmãos, a igreja perde a glória, porque não tem um emocional tratado. Por isso eu estou insistindo, irmão, abra o seu coração, para que Deus toque, para que você tenha estrutura para suportar o que Ele quer fazer nesse lugar. Irmãos, Deus vai sacudir essa cidade. Deus vai sacudir essa cidade. Aqui, essa igreja é uma torre de adoração. Vamos lá. Pais, permita que Ele toque o seu coração. Permita aí, Deus, eu quero fazer parte do que o Senhor está. Irmãos, nós lemos aqui, Jesus falando: o meu Pai está trabalhando e eu vou trabalhar com Ele. Essas crianças que estão aqui, elas vão colher o quê? Vamos lá. Será se a gente tem fome e sede aqui nesse momento para começar a levantar um altar de adoração ao Senhor e tocar o céu com força, tocar o céu com ferocidade, bater na porta com força até que Ele abra? Será se existe fome nesse lugar para isso? Me ajude, irmãos, vamos adorá-lo. Ele está aqui, Ele está aqui. Levante a sua voz. Marcos, eu não sei adorar, eu vou te ensinar. Começa a falar: Deus, Tu é bom, Deus, Tu é glorioso, eu louvo o Teu nome, eu louvo as Tuas obras, Rei da glória, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá, Rei bondoso, Rei maravilhoso, eterno, glorioso. O Teu nome está acima de todo nome. Vamos lá, isso é adorar. Se prostrar é adorar, se render é adorar, se curvar é adorar, exaltá-lo é adorar. Comece a dizer quem Ele é. Arranca essa escravidão do seu coração, abre os céus, Espírito Santo de Deus. Irmãos, a palavra certa que eu quero usar para essa manhã é: nós precisamos ser violentos. Nós precisamos ser violentos essa manhã. Vamos lá, vamos lá. Espírito Santo de Deus, começa a se mover no meio da tua igreja, derramando cura, restabelecendo uma igreja que te ama, uma igreja que tem interesse na tua presença. Toca-nos essa noite, toca-nos essa manhã, toca-nos nesse dia, Deus. Toca-nos, toca-nos. Nós precisamos, nós queremos o Teu toque. Vamos lá. Nós ainda estamos no raso, irmãos. Existe mais. Quem tem fome tem desespero. Marcos, eu não sei me relacionar com Deus. A primeira coisa que eu convido você a fazer é se prostrar. Começa a se render. Deus, eu me rendo. Deus, eu sou frio. Deus, eu não consigo subir, essa parede é alta demais, existe um muro entre eu e o Senhor. Vamos lá. Sopra, Espírito Santo de Deus, fôlego de vida nesse lugar. Sopra fôlego de vida nesse lugar. Sopra fôlego de vida nesse lugar. Toca em nós novamente, Senhor. Toca em nós novamente. Toca em nós novamente.
Nós temos fome de Ti. Aumenta a Sua presença aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Nós nos prostramos ante a Tua majestade, a Tua soberania. Tu és santo, santo. Vamos lá, igreja. Deus Todo-Poderoso, poderoso, poderoso. Nós nos prostramos nessa manhã. Será se você pode dar um pouco mais a Ele? Será se você pode se entregar um pouco mais a Ele? Será se você pode derramar um pouco mais o seu coração a Ele? Tudo aquilo que tem fôlego, tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor, se prostre. Nós nos prostramos ante a Ti. Tu és digno de receber. Eu quero pedir um pouco mais de você essa manhã. Te exaltamos. Você que está aqui, Diga, te exaltamos. você pode se ajoelhar aí no seu lugar um pouquinho? Te exaltamos. Ó Se ajoelhe um pouquinho no seu lugar. Vamos mais fundo essa noite, essa manhã. Te exaltamos. Diga, te exaltamos. Nós entregamos tudo. Te exaltamos. Ó Ora, Senhor. aconteceu que indo ele, entraram em uma mulher, uma certa mulher com o nome de Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, falar. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e vindo até ele disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. Jesus respondeu-lhe: Marta, Marta, tu tens estado muito ocupada, mas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. A boa parte que Maria escolheu foi ficar aos pés de Jesus. Essa manhã eu quero que a gente escolha a boa parte, irmãos. Vamos ficar aos pés de Jesus, aos pés dele. Ele está aqui, ele está aqui. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Senhor.
digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Com todo o nosso coração cantamos: Tu és digno, só Tu és digno, digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Eu gostaria que a gente terminasse de uma forma diferente hoje. Me dê apenas 5 minutos ainda, do jeito que você está. Eu gostaria que a gente ficasse em silêncio, ouvindo apenas o teclado. Espírito Santo, você tem liberdade. Você tem espaço nesse lugar. Eu sei que existem choros entalados aqui, irmãos. Eu sinto isso claramente no meu espírito. E sabe, eu sei que tem hora para tudo, mas eu não posso passar em branco aqui, irmãos. Eu sinto claramente isso dentro de mim. Isso está mexendo comigo. Existe choro entalado aqui nesse lugar. Existe choro de filho órfão, de pai órfão. Existe aqui nesse lugar, irmãos. E que precisam ser colocados para fora. Existe aquele pedido de perdão que não foi feito ainda para Deus. Deus, me perdoa. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode ir no mais profundo da nossa alma e arrancar a dor. Por mais que eu queira, Deus, que os meus irmãos entrem nesse lugar, se o Senhor não conduzir, eu não posso fazer nada.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor já tem falado aos corações nesses dias. Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, a tratar com cada um de nós. Continua a ministrar, Senhor, nosso coração. Ah, Deus, Tu és maravilhoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tu és o nosso dono, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, porque nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor. O Senhor não é apenas o nosso Salvador. A nossa vida nós depositamos nas Tuas mãos. Que o Senhor esteja guiando os nossos passos na Tua direção, Senhor, a cada dia. Espírito Santo de Deus, dai-nos, Senhor, a autoridade que nós necessitamos como pais. Nos reveste de autoridade, nos reveste de unção, nos reveste de poder, Senhor, para que nós possamos influenciar não só a nossa família, não só a nossa casa, mas os nossos amigos, mas aqueles, ó Deus, por onde o Senhor nos levar, que nós venhamos ser influenciadores, Pai. Influenciadores, ó Deus, para alargar as fronteiras do Teu reino, a começar nessa cidade, Pai. Em nome de Jesus, a começar nesta cidade, Pai. E a irradiar, meu Deus, essa autoridade por onde nós formos. Nos enche, Senhor, de unção. Dai-nos autoridade e intrepidez no falar, Senhor. Dai-nos a sabedoria que vem do alto. Nos usa, ó Deus, como obreiros aprovados, Pai. Nos usa, ó Deus, como homens e mulheres jovens, adolescentes, crianças, Pai, que não temem, Senhor, que não têm vergonha, mas cheios da unção do Teu Espírito Santo. Que nós possamos abrir os nossos lábios com autoridade, Pai, para anunciar o Teu reino, para anunciar a Tua salvação, para anunciar que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro meio de chegar ao Pai a não ser pelo Senhor. Fala, Espírito Santo, enche cada um de nós, Senhor, nos torna plenos da Tua presença. Nos enche, Senhor, até que nós venhamos a derramar da Tua presença. Ah, Deus, Senhor, faz arder a Tua palavra no nosso coração, até que nós não venhamos a nos conter, Pai. Fala, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser cheios, nós queremos ser curados, transformados, restaurados, para glorificar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para exaltar o Teu nome, Pai. Que as pessoas, quando olharem para nós, elas possam ver um brilho diferente na nossa vida. Quando nós falarmos, que elas possam perceber a autoridade do Senhor através daquilo que nós falamos. Nos enche, Senhor, nos enche. Nós queremos ser diferente, Pai, um povo diferente, porque o povo do Teu reino é diferente do povo desse mundo. Faz isso, meu Deus, na nossa vida, que as pessoas possam olhar para as crianças dessa igreja e ver a diferença, e ver a autoridade na vida delas. Leva essa igreja a Te buscar, leva essa igreja a Te adorar, leva essa igreja a exaltar o Teu nome a cada dia, Senhor. Queremos ser verdadeiros adoradores. Nos enche, nos enche, nos enche da Tua presença, Senhor. Vem curando, vem libertando, vem purificando, vem tirando de nós, Pai, toda a imperfeição. Senhor, derrama sobre a nossa vida o fogo que refina o ouro, Pai. Vem tirando de nós toda escória, toda impureza, toda imperfeição. Vem removendo, Senhor.
vem removendo, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, vem removendo, Senhor. Derrama fogo santo sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, e vem purificando, vem queimando, Senhor, vem tirando de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo que não te agrada, Pai, seja purificado agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, assim como Isaías viu, assim como ele viu, Senhor, o anjo, como Atenais, que tirou brasa viva do altar, tocou nos lábios dele, Senhor, e o purificou. Espírito Santo de Deus, da mesma forma, Deus, Deus, o Senhor é Deus que não muda, o Senhor é Deus que não muda. Espírito Santo de Deus, da mesma forma, toma, Senhor, brasa viva do altar diante do trono do Cordeiro, e toca os nossos lábios agora, Senhor. Vem tocando, Senhor, os lábios de cada um, de cada membro desta igreja, Senhor. Vem tocando nos lábios e vem tirando, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, toda conversa frívola, toda conversa torpe, toda palavra de maldição, Senhor. Agora, Deus, vem purificando toda chocarrice, vem purificando, Senhor, em nome de Jesus. Vem tocando os lábios, Senhor, desta igreja, para que dos nossos lábios venha fluir a verdadeira adoração, para que dos nossos lábios venha fluir, Senhor, o perfeito louvor. Faz isso, Deus, na nossa vida, faz isso, Deus, na vida desta igreja. Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome, nós queremos bendizer o Teu nome. Começa a fazer isso, Senhor, começa a fazer isso, Senhor, na vida dos pais, vem purificando. É figura de autoridade, Senhor, dentro do lar. Vem, Senhor, purificando a vida deles. Deus, os filhos. Espírito Santo de Deus, vem purificando, vem tocando, vem curando, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida, Senhor. Assim nós oramos, Pai, assim eu oro. E eu profetizo sobre a vida de cada um dos meus irmãos a cura, a purificação, para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Nos abençoa, Deus, e nos usa conforme a Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Nos envia a nós. Em nome de Jesus. Amém.